Uma travesti hétera, infelizmente, queria ser uma travesti bissexual, mas ninguém escolhe a própria orientação sexual. Ela é uma parte natural da identidade de cada pessoa, assim como ninguém escolhe sentir atração por pessoa do mesmo gênero, de outro gênero ou por mais de um. A orientação sexual simplesmente existe e se manifesta ao longo da vida. A ideia de escolha é muitas vezes usada de forma equivocada por quem tenta invalidar ou deslegitimar vivências LGBTQIAPN+. Mas a verdade é, pessoas heterossexuais não escolhem ser héteros. Pessoas homossexuais não escolheram ser gays ou lésbicas. Pessoas bissexuais, pansexuais ou assexuais também não fizeram uma escolha. Mas não é sobre isso que eu venho falar nesse vídeo. Hoje quero falar sobre pessoas não binárias. Falando sobre pessoas não binárias, esse vídeo é para conscientizar o grupo T, o grupo das mulheres transexuais. O que significa ser trans não binário? Ser trans tem uma identidade de gênero diferente daquela que foi atribuída ao nascer. Ser não binário, não se identificar totalmente como homem, nem como mulher, ou se identificar como os dois, ou como algo fora do binário. Vou dar alguns exemplos aqui. Identidades não binárias trans têm o gênero fluido, a identidade muda com o tempo, a gênero sente que não tem gênero, demi-boy, demi-girl, identificação parcial com masculino ou feminino, bigênero, identificação com os dois gêneros, neutróis, não binário, neutri, fora das categorias tradicionais. Então, gente, uma coisa, já ouvi e já vi nas redes sociais travestis e transexuais, mulheres trans, me perguntar ou falar em vídeos por aqui que não entende porque pessoas não binárias são trans. Olha só, porque a sua identidade não corresponde ao gênero imposto no nascimento. O que é exatamente o que define a experiência trans. Exemplo, alguém destinado como menina ao nascer, mas que se identifica como uma pessoa sem gênero, está transicionando com o gênero imposto. É uma pessoa trans não binária. Se nós, pessoas trans, travestis, homens trans, enfrentamos diariamente a LGBTfobia, imagina essas pessoas não binárias, que não têm caixinha, que não se adequa em nenhuma caixinha. Muitas pessoas trans não binárias são frequentemente invalidadas. Sofrem exclusões até dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+. Nem menos acesso a direito, saúde e reconhecimento legal para nós trans que já sofremos, certo? Nós também crucificar pessoas não binárias? Queria deixar aqui uma situação muito séria. E existe muitas trans não binárias, que não são todas, mas muitas sofrem disforia de gênero. E isso não invalida a sua identidade. Para muitas da própria comunidade, não sabe o que é disforia de gênero. E é o sofrimento psicológico causado pela desconexão entre o gênero sentido e o corpo ou tratamento social recebido. Ser tratado como homem ou mulher quando não se sente assim, ter seios, barba ou voz que causam um grande desconforto, ser forçado a usar nome ou roupas que não representam a sua identidade. Isso é terrível. Não gostam dos órgãos genitais, seios, voz, pelos, etc. Algumas fazem hormonização facial, cirurgia no peito ou modulam a voz. Disforia social sofre ao serem chamados de senhor ou senhora, ou quando os tratam como homem ou mulher, binários. Querem ser reconhecidos como neutros ou pelo gênero que sente. Disforia existencial, sutil, sente que não cabe em nenhuma caixinha. O incômodo não é sempre visível ou físico, mas é uma situação real. Mas nem todas as pessoas transbinárias ou não sentem essa disforia. Algumas pessoas não têm disforia intensa, mas sabem quem são e vivem com a sua autenticidade. Isso não se torna menos trans ou menos não binárias. O importante é o gênero sentido e vivido, não o sofrimento obrigatório. Muito complicado que a gente vê vídeos todos os dias. E eu já vi vários vídeos de mulheres trans travestis dizendo: olha, se eu ver uma pessoa trans não binária com barba usando um banheiro feminino, eu agredirei. Sabe o que eu penso sobre isso?
estamos repetindo um comportamento heteronormativo. Muitas pessoas heterossexuais, especialmente mulheres, também fazem declarações em vídeos dizendo que se encontrarem uma mulher trans e uma travesti usando o banheiro público feminino, chamarão a polícia e a farão sair à força à base de paulada. Esse é um assunto muito sério e deve ser tratado com respeito. Eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre o uso do banheiro feminino por pessoas não binárias, por trans não binárias, mas precisamos ter a grande consciência de que é algo importante. Hoje, nós trans e travestis temos direito que, mesmo assim, são negados por algumas pessoas ignorantes que querem nos apagar. E é fundamental pensarmos coletivamente. As pessoas não binárias também enfrentam dificuldades por não se encaixarem nas normas da binariedade de gênero, que considera apenas homem ou mulher. Homem e mulher são apenas expressões de gênero. E eu me expresso conforme a minha identidade de gênero na sociedade. Quando você se expressa em sociedade, você está afirmando que você é mostrado ao mundo. Sua verdade, seja ela feminina ou masculina, não binária, fluido ou única, rejeitando os padrões impostos no nascimento. Entendo que a preocupação da comunidade, tanto da comunidade heterossexual quanto da comunidade conservadora, gira em torno à presença de homens que se identificam como barbados em banheiros femininos públicos, o que frequentemente é interpretado como ato de abuso ou estupro. No entanto, se essa pessoa for uma pessoa trans não binária, a situação se torna muito mais complexa e exige um debate muito mais profundo. E é fundamental discutirmos essas questões e compreender a diversidade de corpos que existe na nossa sociedade. Nós, trans e travestis, já enfrentamos a marginalização apenas por reivindicarmos os nossos direitos. E posso imaginar os desafios que as pessoas não binárias também enfrentam. É fundamental discutirmos essas questões e compreender a diversidade de corpos que existem na sociedade. Nós, travestis e mulheres trans, já enfrentamos a marginalização apenas por reivindicarmos os nossos direitos. E posso imaginar os grandes desafios que as pessoas não binárias também enfrentam. E é importante ressaltar que quando um homem heterossexual, cisgênero, deseja cometer um ato de abuso ou de estupro, não é comum que ele se vista de mulher ou entre em banheiros femininos. As presas deles não estão ali. Essa é uma grande realidade que devemos considerar ao abordar o tema com mais sensibilidade e entendimento. Gosto de frisar: estupradores e abusadores não precisam se vestir de mulher para cometer qualquer tipo de crime. A realidade, homens cis, héteros e violentos cometem a imensíssima maioria dos estupros e abusos. Eles não invadem banheiros femininos, fingindo ser mulher trans ou ser uma mulher cisgênera. Eles abusam dentro de casa, em festas, no trabalho, em relacionamentos, ônibus escolares, em igrejas, sendo quem são. O banheiro nunca foi o problema. O discurso de que mulheres trans representam um risco nos banheiros é um mito. É construído para espalhar o ódio e medo. Uma estatística seria a ponta para mulheres trans cometerem abusos em banheiros. Na verdade, são as mulheres trans que mais sofrem violências, inclusive em banheiros. Tudo isso é uma grande manipulação política. Esse tipo de argumento é usado por grupos conservadores que fazem tudo às escondidas, que querem apagar pessoas trans. Pessoas que nunca se importaram com a segurança das mulheres só usam esse pretexto para excluir outras mulheres trans, outras mulheres cisgêneros. Nós precisamos, em conjunto, coletivo, seja o que for, precisamos entender as pessoas não binárias e promover grandes diálogos construtivos, e é fundamental ouvir suas experiências e perspectiva. Nunca devemos, como trans e travesti, permitir que nós transformemos de oprimidos em opressores.